Eu analisei a carteira de um inscrito que errou muito feio. Ou melhor, ele foi induzido ao erro. Ele achava que ele estava protegendo o seu patrimônio, mas na verdade ele estava sofrendo risco de ruína. Eu vou te mostrar isso matematicamente. Como esse cara, investidor moderado, pode ver a sua carteira cair 65%. O motivo disso tudo, um erro cada vez mais comum, que cada vez mais a gente vê, que eu espero de verdade que você nunca cometa. Enfim, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso. Também vou te revelar a pegadinha do COI, capital protegido, te mostrar qual é esse erro cada vez mais comum e analisar uma carteira com os meus comentários, a minha visão de mundo, minha filosofia de investimentos aqui, para que você consiga tirar alguma outra lição para implementar na sua própria carteira e se tornar um investidor melhor, capaz de tomar melhores decisões de investimento para conquistar a liberdade financeira, beleza? Bom, então a primeira coisa aqui é entender quem é o investidor por trás da análise. Eu vou chamar ele de Vitor, tá? Vitor é nome fictício, não é o nome dessa pessoa, mas é fato que essa pessoa tem 45 anos, ou seja, está bem no auge da sua capacidade produtiva e que sim, embora tenha despesas um pouco mais altas, né, com filhos adolescentes, ele está conseguindo formar patrimônio, está conseguindo poupar dinheiro. Quando ele nos contatou aqui, ele disse ter acumulado 650 mil reais e disse que tinha como objetivo em 15 anos ter um patrimônio grande o suficiente para ter uma boa tranquilidade financeira. Também falou que é um investidor moderado, ou seja, ele tolera sim um pouco de risco, mas seu principal foco número 1 é proteger o patrimônio. Não à toa ele tinha investido bastante em COI, como eu já vou te mostrar. Ele também citou não ter uma estratégia clara, citou que assistia aí alguns youtubers, se identificava com alguns, tomava algumas decisões, mas acabava contando com um assessor de investimentos para ajudar ele a selecionar os melhores ativos. Esse é o Vitor, essa é a pessoa por trás da análise e essa pessoa nos procurou para ter mais clareza. Clareza se ele estava investindo bem, se a estratégia dele estava boa, e ele também estava levemente desconfiado de algumas atitudes do seu assessor de investimento. Por isso ele quis ter uma segunda opinião sobre a carteira e agendou aqui uma sessão totalmente gratuita com um especialista do Clube do Valor. É o que você pode fazer, tá? Você pode ter a sua carteira analisada, a gente consegue aqui algumas vagas todas as semanas para que algum especialista aqui do clube, treinado por mim, avalie o macro da tua carteira, né? Como é que tá a tua estratégia, quais são os pontos legais, o que dá para mudar, quais riscos você está correndo sem nem saber. Enfim, te ajude a ter uma visão sobre como você está investindo. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas, basta apertar aqui e preencher um rápido formulário. A gente vai analisar as suas respostas. Se você tiver um bom patrimônio, um patrimônio em que um erro custe muito caro, a gente vai te contar e vai agendar um horário com a nossa equipe, beleza? Bom, voltando ao Vitor, tá? Quando a gente foi analisar o portfólio dele, acabou se surpreendendo. Porque a gente viu que a carteira dele não tinha 650 mil reais, e sim mais ou menos 1.250 mil reais. Ou seja, 600 mil a mais do que a gente pensava. E ela tinha essa composição que está na tela. É 44% em renda variável, tendo 10% em ações brasileiras e 33%, quase 34% em fundos imobiliários. Um pouquinho ali em renda fixa, 28 mil reais, e o grosso ali em outros. E aí, qual que é a pegadinha aqui, tá? Se for ver na análise ativo por ativo, que a gente fez aqui dele, vai ver que tem um monte de ações, um monte de fundos imobiliários, tudo certo e tal. Só que tem um outro aqui de 672 mil reais, que é um COI, um certificado de operação estruturada. Como é que funciona a estrutura desse COI na carteira deste investidor? Tá, ele coloca ali o investimento inicial, foi de cerca de 600 mil reais. Aí ele recebe, na pior das hipóteses, um retorno de 50% no prazo de 5 anos, que dá 8,5% ao ano, em juros compostos, e ainda pode ter uma alta maior se um determinado índice, como eu já vou te mostrar, tiver um retorno bom. Só que a grande pegadinha aqui é que esse cara botou 600 mil reais no COI e o assessor ligou para ele e falou: olha, Vitor, boa notícia, consegui aqui adiantar o valor do teu COI. Então, se tu quiser aqui aceitar meu termo, eu te libero 600 mil reais a mais para você já investir, montar uma carteira de ações e fundos imobiliários. Aí o Vitor aceitou, pareceu uma boa ideia para ele, e pá, a carteira dele passou a ter 1.200.000 reais da noite pro dia. Só que é claro que não existe almoço grátis. Esse adiantamento que ele conseguiu, na verdade, era uma dívida com um custo, que era 100% da variação do CDI. E aí a coisa começa a ficar ruim. Já vou te mostrar. Mas antes, se você pensa, poxa, ali o cara vai ver o COI render 50% em 5 anos e vai ter uma dívida de 100% do CDI, sendo que o COI pode render até um pouco mais do que isso, né? Se o ativo lá, ligado a ele, crescer. Não é uma boa ideia? Para saber se é uma boa ideia ou não, a gente tem que investigar os termos aqui, tudo que o investidor fez. Enfim, como é que funciona essa estrutura, tá? Ele deixa o dinheiro parado por 5 anos, e sim, tá? É dinheiro preso. Tentar resgatar um COI antes do prazo, tu vai tomar um deságio de pelo menos uns 30%, vai perder 30% do capital, então ele fica preso, em troca de um retorno que pode ser ou capital investido mais uma taxa de 50% no prazo de 5 anos, ou o capital investido mais essa taxa de 50% mais alta do ativo subjacente. No caso dessa estrutura desse investidor, o ativo subjacente
é um índice composto por Tesouro Norte-Americano, Bolsa Norte-Americana e ouro. É esse índice aqui, tá? Que historicamente, no longo prazo, rendeu mais ou menos 3,98% ao ano, nos últimos 10 anos rendeu 3% ao ano, e desde que essa estrutura começou, ele observa uma queda. Então, por enquanto, o cara tá ficando só com os 50% dele, e tu vê que o potencial não é o maior do mundo aqui, né? Claro que retorno passado não é garantia de retorno no futuro, mas dá uma noção de onde é que ele pode chegar. E aí você pode pensar, pô, mas peraí, ganhar 50% em 5 anos, mais o retorno do ativo, que mais não seja tão brilhante no passado, me parece uma boa. E sim, esse é um pensamento legítimo, foi o pensamento do Vitor, é o pensamento de muitos outros investidores que são pessoas super inteligentes, trabalhadoras, médicos, empresários, advogados, têm muito sucesso na sua profissão, que acabam caindo nessa pegadinha que, por acaso, foi o que fez, né, os COIs bombarem. Pode ver aí que nos últimos anos o patrimônio em COIs cresceu 530%. Agora, para você ver se esse 50% de retorno garantido ao ano é bom ou é ruim, você tem que ver um negócio chamado de custo de oportunidade. E aí eu analisei o documento de informações essenciais desse COI, o DI, né? Todo COI tem que ter um DI, e encontrei esse trecho aqui, ó. Custo de oportunidade implícito, 12,65% ao ano. E eu pensei, cara, o que significa isso? E aí, o que a gente tem de informação? Na época, o cara que comprou o COI, ele receberia mais ou menos 8,45% ao ano, que em 5 anos compostos se transforma em 50%. 5 anos é mais ou menos 1.260 dias úteis. Esse cara aqui investiu nesse COI no final de 2022. Então, vamos ver aqui no índice da B3 de curva de juros futuros, quanto que lá no final de 2022, está sendo precificado que seria a taxa média de juros no prazo de 5 anos, que é um prazo de 1.260 dias úteis. Tá? Se a gente chegar aqui perto do 1.260 dias úteis, você vê que nessa época o cara conseguiria, livre de risco, receber algo próximo de 12,84% ao ano. Não parece tanta diferença, mas se você colocar isso na ponta do lápis, como eu coloquei, o cara investiu 600 mil reais, o pior resultado vai ser 50% em 5 anos, é o que está precificando nesse momento, porque esse ativo está caindo, né, desde que ele investiu, enquanto ele pegou um crédito de 600 mil reais a um custo de 12,65, provável, né, que se o CDI médio for esse patamar até lá, vai ser esse o custo. O CDI foi bem superior do que isso ao longo de boa parte de 2023, até quando ele começou a cair aos poucos, mas o CDI médio está alto ainda. Então essa dívida vira uma dívida de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil. Então aqui a gente tem um custo de oportunidade de quase de 200 mil reais. Então a coisa piora com a alavancagem. Lembrando que esses 600 mil reais que ele pegou extra é dívida, não é um adiantamento. E aí, o que ele fez com esse dinheiro? Com o dinheiro que ele vai ter que pagar 100% do CDI de dívida daqui a 5 anos. Ele comprou tudo em renda variável. Se você olhar para a carteira dele, tem uma série de ações aqui com uma boa diversificação, peso maior em Klabin, peso maior em Banco do Brasil, mas nada demais. Tem uma série de fundos imobiliários aqui, com peso maior aqui no Mauá e também maior no Valora. Acho que esse aqui, se não me engano, é um fundo de fundos. Mas o grande ponto não é nem esse peso maior num determinado ativo específico, mas sim o fato de que em 5 anos a renda variável pode ter uma performance ruim. Aqui no nosso serviço de Wealth do clube, a gente monta carteiras com renda variável quando o prazo do cliente é longo prazo. E 5 anos, assim, se forçar muito a barra, é o início do que seria um longo prazo. Tá? Mas um prazo é 10, 15, 20 anos. Então, com isso, a alocação dele ficou assim. Que, aliás, é uma das melhores entregas aqui do nosso análise de carteira, te mostrar na prática como é que tá a tua estratégia. Às vezes tu nem sabe. Mas a dele estava tomado ali pelo COI, mais um pouco em ações e fundos imobiliários. O que definitivamente não é uma composição moderada, é uma composição bastante arrojada, sobretudo pelo crédito que o cara tem. Se a gente tirar aqui a parte do COI, né, a carteira com liquidez do cara, tirando também, ignorando aqui a parte renda fixa, que é bem pouquinho, ela é mais ou menos 29% ações brasileiras e 71% fundos imobiliários. Eu simulei quanto uma carteira assim teria rendido no passado, olhando aí para índices do mercado, né, usando o IBRX para a parte de ações, o IFIX para a parte de fundos imobiliários, e nos últimos 20 anos, uma carteira assim teria rendido 12,76% ao ano, nada mal. Porém, na maior crise, ali em 2020, na pandemia, ela chegou a cair 26,07%. Vamos considerar que esse aqui seja o pior cenário, uma queda de 26,07%. Ou seja, aqui a carteira tem risco e se o investidor está alavancado, ele está endividado, esse risco aumenta bastante, né? É como se o risco fosse o fogo e a alavancagem fosse o algo que tu joga ali no fogo. E é justamente essa situação que colocou esse investidor sem saber no risco de ruína. O risco de ruína é o risco de você ter uma perda irrecuperável nos seus investimentos. O que a gente tem aqui? É metade da carteira mais ou menos em COI, custo alto de oportunidade, a chance muito grande de render menos do que a dívida dele, e 50% do restante dos ativos em all-in, renda variável, que pode sim ir muito bem, mas pode ir muito mal a renda variável. Em um prazo curto é bastante aleatório. E aí tem um detalhe aqui que eu nem trouxe antes, tá?
Sobre o retorno do COI, esse cara tem que pagar imposto de renda. Sobre a dívida dele acumulada 100% do CDI, não tem desconto de imposto de renda. Ou seja, tá? Se o COI render 8,45% ao ano, aqueles 600 mil virarem 900 mil, ele vai pagar o imposto de renda e vai ficar com 855. A dívida, se custar 12,65% ao ano, vai virar 1 milhão e 100. E aqui a gente consegue trazer vários cenários, tá? Quanto é que o COI dele vai se transformar daqui a 5 anos? Quanto é que a carteira dele vai virar daqui a 5 anos? A gente pode trabalhar aqui diferentes cenários, vou fazer esse trabalho aqui, e a gente pode descontar aí a dívida para ver qual foi o resultado final desse cara, qual foi a perda ou o lucro que ele teve. Então, esse primeiro cenário aqui, a carteira dele empatou. A carteira de renda variável pode empatar em 5 anos. Nesse caso aqui, esse cara tem uma perda de 38%. Segundo cenário, a carteira dele rendeu bem. Rendeu 50% nesses 5 anos, ou seja, 8,45% ao ano. Não bem, mas tem uma rentabilidade ok. E aí esse investidor acaba tendo uma alta de 11% em 5 anos, apenas 2,13% ao ano. Bem ruim. Digamos que ele investiu muito bem, a carteira dele mais do que dobrou. Dobrou. Tá? Nesse período. Então a carteira dele, aqueles 600 mil virariam 1 milhão e 200, aqui não estou nem tirando imposto de renda. Com o resultado do COI ele teria 2 milhões, tirou o custo, ele teria transformado aqueles 600 mil iniciais em 966, uma alta de 61%, 10% ao ano, abaixo do custo de oportunidade. E mesmo, tá, que o COI renda os 50%, mais ou menos 3% ao ano, ou seja, ele rende aí 12,45% ao ano, o retorno aqui desse investidor não é brilhante. 86% em 5 anos é um bom retorno, 13,27% ao ano é um bom retorno, acima da taxa do custo de oportunidade da época, mas se, por acaso, essa carteira de renda variável enfrenta uma crise e cai 26%, que provavelmente faria, tá, com que o COI dele entregasse apenas os 50% nesses 5 anos, ou seja, 8,45% ao ano, esse cara aqui tem uma perda de 65% sobre a carteira. Ele começa com 600 mil e acaba com 210 mil, ou seja, ele tem que praticamente triplicar o patrimônio a partir daqui, o que vai demorar muitos anos para voltar à estaca zero. E embora esse cenário aqui não seja o mais provável, é um cenário provável que aqui renda, sei lá, talvez uns 70%, por aí, o resultado ainda assim é péssimo. Aí você pode se questionar, poxa, mas o que leva uma carteira a correr tanto risco a ficar desse jeito? E eu te explico. O que leva são os incentivos desalinhados. O Vitor, ele achava que estava contratando um profissional para cuidar dos seus interesses. Embora esse profissional tenha dito que ele fazia um trabalho gratuito, ele não cobrava nada do Vitor, o Vitor Nabu sabia que ele era remunerado de algum jeito. O ponto é que esse jeito era via comissões. Então, o incentivo principal desse cara, se ele quiser fazer um faturamento muito alto num prazo muito curto, é encher a carteira do Vitor de ativos que paguem altas comissões. Detalhe, COIs pagam até 5% de comissão. É justamente por isso que o custo de oportunidade deles é alto e é justamente por isso que 90% dos COI rendem menos do que um tesouro Selic. Só que esse profissional, que fique claro, isso aqui não é uma crítica a todos os assessores, mas uma crítica à regra do jogo. E nesse caso, a esse assessor específico do Vitor, foi muito mal intencionado. Esse cara aqui, não sei se por ganância, não sei se por orientação da empresa que ele trabalha, não sei se por ele não entender tanto de investimentos, ele não só se contentou com 5% de comissão que ele ganhou no COI, ele alavancou o Vitor. Ele não ganha nada, tá vendendo crédito, só que o ativo do Vitor dobra. Dobra o ativo, fica com 600 mil de passivo. E se o ativo dobra, ele vai gerar mais comissão. Possivelmente, todas as compras de fundos imobiliários, de ações, etc., foram via mesa, que dá uma comissão bem alta também. E aí, no caso, o Vitor, ele foi uma vítima das regras do jogo. Deu azar de cair na mão de um profissional inescrupuloso, que tinha incentivos desalinhados com o dele. E agora ele corre esse risco muito grande de ter uma péssima performance em 5 anos, podendo perder parte relevante da carteira, mas provavelmente tendo um resultado ali que vai ser de 4%, 5% ao ano. E quais são as lições aqui, tá? Primeira, nunca, jamais, sob hipótese alguma, se alavanque investindo. Não investindo no mercado financeiro. Esquece esse negócio de, olha, a corretora vai adiantar bem. Isso se chama alavancagem. Segundo, sempre fique de olho nos incentivos dos profissionais. Pergunte como é que esse cara ganha dinheiro. Qual o incentivo dele? É parecido com o meu ou é diferente? E terceiro, entenda a estratégia. Entenda o que você está fazendo. Seja você um cara que busca um profissional para cuidar da tua carteira, seja você um cara que queira fazer por conta própria. 2 cenários têm seus pontos positivos, seus pontos negativos. Agora, você não entende o que está fazendo, ou o que o profissional está fazendo com a tua carteira, aí é muito negativo. E aí, se você quiser entender como é que está a sua estratégia, quiser ter uma visão externa sobre a tua carteira, aperta aqui para solicitar uma sessão de análise de carteira. E se quiser conhecer um outro caso de um outro investidor que errou feio aí com a renda fixa, não com COI, não com alavancagem, eu conto essa história nesse vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.